Eu quero conversar com você sobre saúde emocional hoje porque é fundamentalmente o tema que eu venho me especializando nos últimos 11 anos. É o meu tema de estudo, é meu tema de cursos, é o que eu ensino para os meus coaches, é o que eu precisei superar em mim mesma. E só para corroborar com a fase atual que nós nos encontramos do Covid-19, é o seguinte: raramente a emoção que você vai experimentar durante essa fase é nova para você. O sentimento que você vai viver e vai sentir durante esse período é novo para você. Você, eu, nós, como seres humanos, seguimos padrões na nossa vida. Então, desde a infância, você tem padrões de sentimentos. Você já vem sentindo preocupação, ansiedade, angústia, medo, frustração, inferioridade, rejeição, desprezo e tantos sentimentos negativos ao longo da sua vida. Nesse momento de maior turbulência na humanidade, e poderia ser só na sua vida, em qualquer outra etapa do futuro, porque isso eventualmente vai passar, o Covid-19 eventualmente vai passar e outras turbulências virão, ou de ordem pessoal, alguma coisa dentro da tua casa, ou no seu trabalho, ou global, como a gente tem observado. E os padrões irão se repetir, ou seja, o que você está experimentando agora é o que você já experimentou no passado e é o que provavelmente você experimentará no futuro. Se você for estudar comportamento humano a fundo, se você for estudar inteligência emocional com Peter Salovey, Daniel Pink, Daniel Goleman, Harvard University, Pennsylvania University, Columbia University em Nova York, se você for nas maiores instituições que falam do assunto, você vai observar que nós, seres humanos, seguimos padrões. Já não é uma novidade para você, principalmente se você me segue, já me ouviu falar sobre isso. Então a minha pergunta para você é a seguinte, para que você reflita, não precisa responder aqui para mim, para que você reflita. Qual sentimento você tem experimentado nas últimas semanas, nos últimos dias e semanas? Qual tem sido este estado emocional que vira um sentimento? Porque emoções todos nós temos, certo? Agora, como nós sentimos essas emoções varia de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos modelos de mundo, com as nossas crenças, que são aquelas verdades absolutas que temos sobre algum assunto específico, ou sobre todos os assuntos específicos, depende do seu grau de despreendimento do seu ego. Quanto mais ego você tem, mais opiniões formadas sobre tudo você tem. Quanto menos ego você tem algumas opiniões sim, mas você vai deixando um pouco mais leve essas suas verdades absolutas, tá bom? Você acaba respeitando mais a verdade do outro, tem sim as suas opiniões, mas respeita mais a do outro versus o ego, que é a sua verdade absoluta dentro dele mesmo. Agora, dependendo da resposta que você me deu dos últimos dias, semanas, meses, você vai agora pensar de quanto em quanto tempo você vive emoções parecidas ou sentimentos parecidos com estes. Existe uma diferença fundamental entre emoções e sentimentos. Emoções são primitivas, nasceram com você. Os sentimentos acabam sendo, como eu já falei, transformados e interpretados por meio de tudo isso, de pensamentos, de modelos de mundo, de crenças. Então, a minha pergunta é: qual foi a última vez que você sentiu essa ansiedade, essa tristeza, essa preocupação, essa dúvida, esse desânimo que você está sentindo agora? Se você já está em ótimos estados emocionais nessa fase, continua aí. Eu quero mais as pessoas que estão em dor emocional mesmo, estão sofrendo algum tipo de dor emocional. Essas que eu já falei ou tantas outras. E antes dessa última fase, qual foi a última fase que você viveu isso? E a última fase que você viveu isso? E a última, desde a primeira vez que você se lembra de ter sentido isso? Você vai perceber que há muitos e muitos anos você já experimenta estes sentimentos. Isso acontece porque o nosso cérebro gosta de poupar energia
E para poupar energia, ele observa aquilo que você frequentemente sente e por repetição ele vai convidar essa emoção para vir. O Tony Robbins costuma contar a história de 11 de setembro, que as pessoas otimistas ficaram mais otimistas, que as pessoas pessimistas ficaram mais pessimistas, que as pessoas que sentiam ansiedade ficaram mais ansiosas, que as pessoas que viviam gratidão, sentiram mais gratidão e assim por diante. Porque somos seres de padrões emocionais. E quando você não faz um autoconhecimento, você não para analisar o que você está pensando, sentindo, por que você está fazendo o que você está fazendo, quando você entra no automático, essas emoções viram sentimentos que tomam conta de você. A maior parte esmagadora da humanidade não sabe administrar os seus sentimentos, não sabem nem o que estão sentindo. Chamam tudo de ansiedade, ou tudo de medo, ou tudo de preocupação, quando na verdade pode ser uma gama imensa de possibilidades de estados emocionais e sentimentos. Só que nós não fomos alfabetizados na escola sobre isso e a gente acredita que a emoção é quem a gente é, que o sentimento é quem a gente é. Só que na verdade os sentimentos e as emoções são recursos. E os recursos servem para potencializar alguma coisa. Então entenda o seguinte, por exemplo, um carro ou um ônibus, um trem, é um recurso, certo? Serve para potencializar o quê? Te levar do ponto A para o ponto B. Otimizar essa sua trajetória. Digamos para o trabalho, você vai dirigindo para o seu trabalho, você tem esse recurso para te ajudar a chegar lá no seu trabalho ou em qualquer lugar que você vá. Dinheiro, outro recurso, é um veículo que te ajuda a chegar do ponto A para o ponto B. É um veículo. Se você vai usar bem ou se você vai usar mal, se você vai administrar bem o seu carro ou mal, se você vai administrar bem o seu dinheiro ou mal, já é uma outra história. Tem a ver com seus pensamentos, tem a ver com seus sentimentos, mas é um veículo. Faz sentido? Os sentimentos, a mesma coisa. São veículos, são recursos para que você viva algo. E o que é este algo que a maior parte da humanidade não entende? E é por isso que vivem em depressão, em ansiedade, e não, de novo, só nessa fase, mas ao longo da vida. Este objetivo maior, essa intenção maior, este ponto B que Deus nos deu, é a nossa missão de vida. Se você acordar todos os dias no automático, se ligando em problemas corriqueiros, se ligando em problemas do que seu namorado ou marido falou ou deixou de falar, se ele tirou a toalha da cama ou não tirou, se o seu chefe olhou de cara feia para você ou não, se você vai ter dinheiro para pagar aquela conta ou não. Ou seja, se você começa a colocar os problemas corriqueiros como seu ponto B, os estados emocionais e os sentimentos que você vai viver vão te levar para estes objetivos, certo? Para preocupação, para ansiedade, para angústia, para o medo. Se você tem um foco muito claro do que você está fazendo neste planeta, se você sabe todos os dias quando acorda que você está no mundo para ajudar a trazer luz na vida dos indivíduos, que você está aqui para ajudar as pessoas a saírem das dívidas, ou se você está aqui para gerar emprego para pessoas, ou se você está aqui para dar uma palavra amiga para alguém, ou que você está aqui para ouvir e acolher alguém que tem uma necessidade, ou que você está aqui para cuidar de algum enfermo, seja no hospital, seja em alguma casa de repouso, se você está aqui para ensinar crianças e elas precisam da sua influência e inspiração, se todos os dias você acorda com muita clareza do que é que você veio aqui no mundo fazer, as tuas emoções precisam acompanhar. Como eu, Fernanda, posso acordar todos os dias e acreditar que eu vim tirar a dor emocional das pessoas, libertar os corações em aflições, em dores, se eu mesma acordo lá desanimada, ai que preguiça,
hoje não tô afim não de fazer live, hoje não tô afim de ler livro, hoje não tô afim de fazer sessão de coach, tô afim não. Imagina só que incongruência. Baguncei tudo. Então é o seguinte, eu preciso coordenar as minhas sensações, os meus sentimentos com aquele objetivo. Eu não posso me dar ao luxo de acordar e falar, não tô afim. Não dá. Eu tenho que me colocar no estado emocional que vai me levar em direção à minha missão de vida. Veja, eu não falei objetivos. Eu não falei comprar um carro, comprar uma casa, conseguir aquela promoção no trabalho, conseguir aquela vida financeira. Não é disso que eu tô falando. E se tudo, alguma coisa que essa fase atual está nos ensinando é que tudo isso é muito importante sim, mas não é mais importante do que o que a gente carrega dentro, do que os nossos sentidos, do que as nossas sensações, as nossas percepções. Afinal de contas, tudo pode passar assim, mas a paz que fica dentro de você é que você consegue de verdade manter ou não manter. É isso que está no seu controle, é o que você sente. Só que veja, muitas pessoas não sabem o seu propósito nessa terra. Muitas pessoas não seguem Deus. Dizem que sim, hein? Muitos dizem. E veja, um curso em milagres é maravilhoso. Eu sou apaixonada por um curso em milagres. E tem uma parte que fala sobre o Deus da doença e fala muito sobre a depressão. E muitas vezes nós não entendemos o que significa a blasfêmia. Como assim, coach? O que blasfêmia tem a ver com saúde emocional? Veja, a blasfêmia muitas vezes tem a ver com blasfemar contra Deus, falar mal de Deus. Só que Deus é imutável, ou seja, ele é Deus e ponto. Nada que você fale de Deus muda quem Deus é, mas muda quem você é. E as pessoas em depressão são pessoas que decidiram seguir o Deus da doença, como o Curso em Milagres chama, que é o ego. E o Deus da doença acha muito difícil ser feliz, porque se você for feliz, se você viver o joy, a alegria, isso significa que o ego não consegue não orna o ego e a alegria. A alegria é uma característica do espírito, não é uma característica do ego. O ego é o medo, o ego é o sofrimento, é a dor. E como muitos de nós valorizamos demais o Deus da doença, nós precisamos ter sentimentos que tenham a ver com o meu ego, para que eu me mantenha doente, seja emocionalmente, nos meus pensamentos e sentimentos, seja no meu corpo físico, eventualmente, porque vai somatizar e eventualmente essa sua doença mental e sentimental vai ser traduzida em algo fisiológico. Você não pode estar na alegria. Para estar no ego, você não pode estar no espírito. É aquela história da Bíblia, não tem como servir a Deus e a Mamon. Ou você segue o ego ou o espírito. E a pessoa em depressão ou tristeza profunda ou em surtos de medo, em surtos de pânico, são pessoas que estão blasfemando, mas não contra Deus, contra elas mesmas. Isso é blasfêmia. Você falar mal de Deus, como eu falei, não muda quem Deus é, muda quem você é. E é como se você dissesse que você nasceu na família errada, como se você dissesse que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que algo que alguém fez com você foi injusto. Tudo isso entra na característica da blasfêmia, que é o julgamento. É quando você julga o outro, é quando você tem a sua opinião formada para quem o outro deve ser, ou por que o outro fez o que deixou de fazer. E todos esses julgamentos, seja sobre o seu eu, ou seja sobre os outros, fazem os seus estados emocionais gerarem sentimentos que te deixam numa montanha russa de instabilidade emocional, de doenças emocionais. O julgamento é uma característica, uma faculdade do ego.
É quando a gente se sente separado do outro. Isso é a depressão, é quando você sai da sociedade e fica no seu quarto escuro. É quando você se isola. É por isso que o medo faz as pessoas se isolarem. E aí vem sentimentos de ansiedade, de angústia. Por quê? Ou eu tô pensando em tudo que não deveria ter acontecido, estou julgando tudo que não deveria ter acontecido, ou que eu não deveria ter feito, ou que não deveria ter acontecido comigo, ou que não deveriam ter feito comigo. Ou eu estou lá no futuro, julgando tudo que vai acontecer comigo que eu tenho medo, tudo que vão fazer comigo, tudo que vai acontecer na economia, tudo lá do futuro que eu tenho zero controle, assim como eu tenho zero controle do passado. E esses meus pensamentos e foco no passado ou no futuro, ou no outro, ou no resultado, ou no dinheiro, ou na promoção, ou no chefe, ou em qualquer coisa, faz com que o nosso potencial seja diminuído. Por que o nosso potencial fica diminuído? Porque eu não tenho controle. E quando eu me sinto impotente sobre algo, eu crio uma série de histórias, eu deixo o ego comer a minha mente e eu conto uma série de histórias na minha cabeça. E quando eu conto uma série de histórias na minha cabeça, eu começo a achar todas as minhas faltas, todas as minhas culpas, todas as minhas decisões equivocadas do passado, e aí o meu nível de serotonina vai lá para baixo, o meu nível de dopamina lá para baixo, o meu nível de ocitocina lá para baixo, o meu nível de endorfina lá para baixo. Eu não tenho ânimo para fazer o que deve ser feito na vida. E toda vez que você não faz o que deve ser feito de acordo com a tua missão de vida, de acordo com as forças que o Criador te deu, todas essas potências dentro do seu eu, todos esses recursos, como os estados emocionais, como as forças, como a sua mente, todos esses recursos que o Criador te deu e me deu, não utilizadas para a sua missão, para um bem maior, sabe o que acontece? Vira apatia, vira desânimo, vira desgosto pela vida, vira tristeza. Aí você imagina pessoas apáticas se relacionando com pessoas apáticas. Pessoas apáticas no coronavírus. Pessoas apáticas na carreira. Aí é uma loucura. É uma loucura de estados emocionais controlados pelo ego. E é por isso que as pessoas não se sentem capazes de mudar os seus estados emocionais, porque elas acabam acreditando no ego, elas acabam servindo a este Deus da dor. E quando a gente faz isso, a única solução, fundamentalmente, são os remédios. E é por isso que a indústria farmacêutica é bilionária. E Harvard, o Instituto de Public Health, de Saúde Pública de Harvard, fez um estudo com suicidas. E pessoas que tomam cada vez mais dosagem de antidepressivo, ansiolítico, todos esses remédios para adormecer os seus estados emocionais, têm 2 vezes mais chances de se suicidar. Olha que louco! Por quê? Porque se eu não controlo os meus pensamentos, se eu não troco estes pensamentos que me levam em direção à minha missão, ou seja, se eu não substituo pensamentos negativos que me geram sentimentos negativos e me afastam da minha missão e dos meus talentos, e não substituo por pensamentos empoderados, felizes, otimistas, que me levam para frente, que me levam à fé, que me lembram de quem eu sou filho, de quem me fez, de quem é o Criador, do que Ele espera de mim. Se eu não tenho pensamentos que me levam para esta direção e eu tomo remédio, aqueles pensamentos que eu tinha antes vão continuar. E aí o ego alucina. E ele começa a falar, tira a sua vida. Não vale a pena viver, não. Ai, é muito difícil viver. Nossa, que eu não vou dar conta. Imagina agora com as contas que eu tenho para pagar. Nossa, mas eu já errei tanto na minha vida, já perdi tanto tempo. Se eu tivesse economizado o dinheiro passado, foco lá atrás. Se eu tivesse feito tal coisa, se eu não tivesse feito tal coisa. E esses pensamentos começam a comer o cérebro do indivíduo. E aí, quais sentimentos que vêm com pensamentos tão ruins assim? Sentimentos de desespero. E essa histeria coletiva tem a ver com pessoas que estão pensando com a cabeça das outras pessoas, que não pensam com as suas próprias cabeças.
Estão pensando com a cabeça do outro. E pior, estão querendo que os outros pensem com as suas cabeças. Uma coisa é eu estar no meu Instagram fazendo uma live, você conectar aqui e me assistir. Outra coisa é você entrar na minha rede social ou eu entrar na sua rede social e dizer o que você tem que pensar. E eu tenho recebido uma chuva de WhatsApp e de DMs com vídeos de pessoas me mandando, com pessoas me mandando vídeos de algo que elas viram que elas acham que eu devo assistir. Eu não assisto. Você vê que eu não peço para você compartilhar aqui pela setinha a minha live, porque eu acho que se você tiver que ver a minha live, você vai ver. Se você quiser comentar do que você assistiu na minha live, convidar alguém, entra lá, se você quiser assistir, ótimo, que foi o que eu fiz hoje na live do Dr. Victor Sorrentino. Falei, se você quiser assistir, entra lá. Não fiquei te mandando a live. Por quê? Porque isso força você a entrar em ação, força você pegar a tua autorresponsabilidade, a tua vontade, ir lá e fazer o que tem que ser feito. E as pessoas estão adormecidas nos estados emocionais e nos sentimentos. Elas estão indo, Maria vai com as outras. Elas estão tomando remédio. Elas estão se preocupando com que elas não têm controle. Elas estão focando no problema ao invés de focar na solução. Elas estão afastadas de Deus. Elas se dizem temerosas, crentes em Deus, mas não são não. Porque se você ler a Bíblia, se principalmente você ler Coríntios, todos os livros de Paulo para mim são maravilhosos, mas se você ler Coríntios, tem uma passagem, deixa eu beber uma água, se você tiver com uma água, bebe aí. Tem uma passagem de Paulo que fala o seguinte, se eu não me engano, primeira carta aos Coríntios, depois eu posso divulgar, não lembro agora de cor, mas ele fala o seguinte, que como se ele estivesse conversando com Jesus e Jesus falando para ele, Paulo, meu querido, a minha graça é suficiente. Em tempos de tribulações, em tempos de desespero, em tempos de ansiedade, de angústia, de medo, eu sou suficiente. E pela dor, a fé em mim cresce. Eu estou parafraseando, tá? Pela dor, você chega mais perto de mim. Porque o ego, quando tá bem, vaza de Deus, ou então fala de Deus aqui, faz um postzinho de Deus. Mas quando o negócio tá turbulento, é o que Roosevelt diria, o presidente Roosevelt diria, mar calmo não faz bom marinheiro. Eu vejo um monte de gente postando essa frase como se fosse delas, mas é dele, tá? Roosevelt, presidente Roosevelt, mar calmo não faz bom marinheiro. Para você ser um excelente marinheiro da sua vida e controlar as tuas emoções, as turbulências se fazem necessárias e são cíclicas na vida, não só no coronavírus, mas em absolutamente tudo. Pode ser quando você vai mandado embora do trabalho, ou quando termina um relacionamento amoroso, ou quando você descobre uma traição, ou quando você não tem dinheiro para pagar as suas contas, ou quando você descobre uma gravidez que você não estava esperando, ou quando os seus planos não acontecem do jeito que você espera. Putz, eu podia continuar aqui o quê? Horas falando de todas as turbulências que nós passamos pela vida. Alguém da família doente, nada a ver com coronavírus, às vezes com câncer, às vezes com uma doença crônica, às vezes com um infarto repentino, um acidente que tira a vida do indivíduo. São tantas turbulências ao longo da vida que se você não tiver uma missão muito clara do que é que você está fazendo nesse mundo, se você não usar todos os dias o que você tem de bom, as suas forças e talentos, se todos os dias você não buscar ajudar as pessoas, fazer a caridade e cuidar dos seus pensamentos e do teu foco, será que eu estou focando no problema ou na solução? Eu tenho um coach que mora em Londres, ele é brasileiro, mas mora em Londres. Hoje mesmo ele me mandou, não sei nem se ele está me assistindo, mas ele vai saber que é verdade. Ele me mandou hoje uma pesquisa imensa de um monte de problemas aí identificados no ser humano, que são decorrentes a inabilidades do indivíduo, um monte de problema, né? E eu falei para ele, meu caro, cuidado com o teu foco. Cuidado com os teus pensamentos, porque você está buscando tudo de errado que existe com você, ao invés de você buscar tudo que há de certo. E não é isso que a gente faz com as pessoas ao nosso redor? A gente busca o que tem de errado no Bolsonaro. A gente busca o que tem de errado nas pessoas que a gente assiste nas redes sociais. A gente busca o que tem de errado na humanidade. A gente busca o que não deu certo, o que está faltando, o que está falhando.
Ao invés da gente parar e falar o que tem de bom em tudo isso. Ai, mas essa é uma visão muito romântica. Tá, mas qual você prefere? Você prefere viver estados emocionais negativos, sentimentos e pensamentos negativos, que tiram a tua potência de agir, que te colocam numa depressão, com uma doença 1000 vezes pior do que coronavírus? Ou você prefere acreditar que tudo acontece para o melhor e que Deus trabalha a favor da humanidade? Veja, nós somos uma ideia na mente de Deus. A Bíblia fala sobre isso, o Curso em Milagres fala sobre isso. Nós somos uma ideia na mente de Deus. E uma ideia não se livra da sua fonte. Ou seja, se nós sofrermos, Deus sofre. Você acha que Deus quer que a gente sofra? É óbvio que não, só se parte dele fosse ego. Só se você acredita que Deus é imperfeito, que ele é uma ilusão, que ele não existe. Para você controlar os seus estados emocionais e ter saúde emocional em todas as épocas da sua vida, eu vou finalizar e repetir o que eu já falei várias vezes, mas eu quero marcar em você. Saiba a sua missão de vida, descubra o que é que o Criador te colocou aqui no mundo para fazer. Pratica autoconhecimento, vai ler o meu e-book, vai perguntar, Senhor, o que o Senhor me colocou no mundo para fazer? E começa hoje, agora, pelas redes sociais, escrevendo alguma coisa, ligando para alguém, ajudando uma pessoa mesmo que remotamente, vai fazer algo, vai colocar as tuas forças em serviço de um bem maior, a serviço de um bem maior, vai fazer algo, vai descobrir o que você tem de força, de talento, para de focar no que você não tem de bom, olha o que você tem de bom, vai usar isso todos os dias da sua vida. E todos os dias presta atenção onde estão seus pensamentos, onde está o seu foco, o que você tem alimentado. E relacionamentos. Tem pessoas que ou se relacionam com pessoas que têm estados emocionais fraquíssimos e estão ali grudadas, a miséria adora uma companhia, ou estão sozinhas e não tem em quem se apoiar. Se você não tem um excelente relacionamento amoroso, você tem que desenvolver um excelente relacionamento amoroso com a pessoa que você escolheu. Se você está solteiro, agora não é a hora de você necessariamente grudar com alguém, não. Você espera um pouquinho até tudo isso passar, mas já vai se preparando para encontrar uma pessoa incrível para sua vida. Porque uma das maiores instabilidades emocionais vem do outro, vem do seu par. Se ele está bem, você está bem. Se ele está mal, você está mal. É por isso que tem pessoas que preferem se isolar. Prefiro ficar solteiro o resto da minha vida, porque é mais fácil, entre aspas, num curto período, mas no longo prazo o ego come a sua cabeça, porque todos conseguem menos eu. E aí você vai criar uma série de pensamentos e sentimentos negativos. Além do par ideal, que você tem que desenvolver esse relacionamento amoroso, tem que desenvolver, querendo ou não, tem que desenvolver essa área da sua vida. É uma das áreas. Tem a área do trabalho que você tem que desenvolver, tem a área das finanças que você tem que desenvolver, tem as áreas emocionais que você tem que desenvolver, todas elas são importantes. Mas além da amorosa, eu quero finalizar com as pessoas com quem você convive. Como é o estado emocional das pessoas que você convive? O meu marido é o seguinte, quando eu tô com pensamentos e sentimentos negativos, uma dúvida, uma preocupação, uma ansiedade, ele me acalma, ele me traz para o centro, ele me ajuda a elevar o meu pensamento, ele tem um equilíbrio emocional maravilhoso. E quando ele tá, que o homem, ele tem um pouco menos de variedade emocional nesse quesito. E quando ele tá nesse momento, eu trago essa estabilidade emocional para ele. Porque os dois estão constantemente querendo evoluir. Agora, se eu conviver com pessoas que só reclamam, com pessoas que estão em depressão, com pessoas que estão mal, não adianta. Eu faço isso na minha carreira, mas não no meu dia a dia, nas pessoas com quem eu convivo. Precisam ser pessoas para cima, pessoas que querem mais para suas vidas. Você precisa aprender que o meio te influencia ou você influencia o meio. E é por isso que às vezes quando as pessoas me mandam vídeos do que eu deveria assistir, eu não assisto. Sabe por que eu não assisto? Porque eu tenho que saber o que me influencia. Como é que eu vou assistir tudo que me mandam? Imagina se eu for assistir tudo que me mandam, eu não sei qual é a tua vibração, eu não sei o que você está pensando, eu não sei.
Como é que eu vou sair assistindo e sujar a minha vibração que eu cuido todos os dias? Como é que eu vou sujar meus pensamentos e sentimentos que eu cuido todos os dias? Então, presta atenção no que você está consumindo, presta atenção no que você está ouvindo, a quem você está ouvindo. Certinho? Eu não sei se eu ajudei, se eu confundi mais, deixa eu ver pelas perguntas. Nos seus cursos, você fala bastante sobre um curso em milagres. Quando terá nova turma? Olha, eu tinha falado que a última turma seria a última presencial, tá bom? Eu vou colocar bastante de um curso em milagres no Hero Relacionamento Amoroso, porque o curso em milagres é basicamente sobre perdão, sobre relacionamentos, é isso, sobre julgamento, sobre uma série de questões que eu vou colocar lá e estou pensando em fazer algo online. Estou pensando, não tenho nada certo nem nada resolvido, tá bom? Depois, mais pra frente, a gente fala sobre isso. Por enquanto, meu foco é Hero Relacionamento Amoroso. Pode ser que mais pra frente eu decida fazer algo online. Mas tem a Casa da Mudança, segunda-feira, 8h30, gratuito. Toda semana, que lá eu compartilho bastante também, tá bom? Deixa eu saber, alguma pergunta? Só veio essa questão, eu não sei se você não tem perguntas ou se ficou claro. Deixa eu voltar aqui, turn on. Voltei! Conta aí pra mim, o que fez sentido pra você de tudo que você escutou hoje? Hein? O que fez sentido? O que você aprendeu sobre o que a coach falou hoje, enquanto eu bebo minha água? Esse aqui fez, né? Se é que fez sentido. Boa! Muito obrigada. Não tem pergunta, não? Eu gosto de perguntas também. Cuidar dos pensamentos, não é? Todo sentido, boa! Tô gostando dos comentários. Como atingir um objetivo que passou a idade para mim? Olha, é Carol, certo? Carol, eu vou ser talvez romântica na minha resposta. Se a gente for parar para pensar, eu volto para um curso em milagres. Um curso em milagres acredita que só o amor é real e todo o resto é uma ilusão. Ou seja, o único momento real é o agora. Ninguém quer saber quantos anos você tem. Esse negócio de é muito velho, é muito novo. Imagina se Alexandre o Grande tinha 16 anos quando treinou as maiores academias da época de academias militares, exército, tudo isso, e até hoje os seus ensinamentos são seguidos. Imagina se ele pensasse que ele é muito novo, certo? E imagina se grandes nomes que, por exemplo, Mandela, que foi presidente tão mais velho, que foi reconhecido tão mais velho, e tantos outros nomes no mundo, Anthony Hinton, que ficou 30 anos preso e lá nos seus 60 e poucos anos começou a escrever livros e por 20, 30 anos começou a escrever livros, escreveu 20 livros, imagina, 18 livros, desculpe. Imagina se ele pensasse que ele é muito velho. Não existe isso, porque a vida é eterna. O que você começa hoje, você vai levar para o resto da eternidade. Então, esquece esse negócio de idade, esquece esse negócio de número. É lógico, tem algumas limitações, sei lá, você quer ser jogadora de basquete, você tem 70 anos, talvez você vai ter que achar um grupo que segue jogadores de basquete com mais idade, tá bom? Agora, sempre é possível, de alguma forma, se você tem um objetivo que seja congruente à sua missão de vida, aquilo que Deus te colocou no mundo para fazer. Sempre há tempo. E, às vezes você pensa no tempo que você já viveu, só que você esquece quanto tempo você ainda pode viver. Imagina se você viver mais 20, mais 30, mais 40 anos. É super possível, bonitona. Não passou da idade não, vai pra cima, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Muito obrigada quem tá escrevendo aí. Elogios para coach, eu não tô lendo, tá bom assim em voz alta, mas eu tô vendo todos. Muito, muito obrigada. Deixa eu ver se temos... Cuidado aqui, você empresta seus ouvidos, né? Gostei. Isso. Calma aí. Estranho você na horizontal, os textos ficam aparecendo, atrapalha. Eu sei, bonitona, mas quando eu salvo, não aparecem os textos e aí eu consigo jogar lá no YouTube, tá bom? Por isso que eu tô fazendo isso. Mas é para vocês treinarem uma mente diferente. Se vocês saem do comum, do que você já tem visto todo dia, não é? Eu faço diferente. Vamos lá, quando você diz que temos que construir o nosso ambiente
emocional e temos um marido fechado que não divide emoção e nem tristeza, apenas o silêncio. Como agir nesse estado emocional? Olha, primeiro eu te falaria, se inscreve lá, Hero Relacionamento Amoroso para Comprometidos, que eu vou te ajudar. Vai lá, se inscreve que eu vou te ajudar. Vai ser mais barato do que qualquer remédio que você tome, do que qualquer terapia que você fizer. Agora, ao mesmo tempo, entenda o seguinte: cada um tem o seu tempo de desenvolvimento. Por isso, ao invés de você focar nele, foque em você se desenvolver. Geralmente, os homens não falam das suas emoções. É mais comum o homem guardar as suas emoções. Tem muita mulher masculina que também guarda as suas emoções. Mas, às vezes, ele guarda, queridona, porque ele não se sente confortável de compartilhar com você. Eu não sei, eu tô aqui falando... Tem tantas possibilidades, por isso que eu te falei lá do meu curso Hero Relacionamento Amoroso Online. Agora, uma das possibilidades é que ele não sente confiança em abrir sobre aquilo. Ou porque quando ele fala com você e falava no passado, sei lá, você o criticava, ou porque você quer dar a solução para ele, ele não quer solução, talvez ele só quer alguém que escute e acolha, ou dentro dele ainda não é claro o problema, então ele não consegue compartilhar porque ele não sabe qual é o problema. Agora, se eu estivesse no seu lugar, eu estimularia uma amizade entre vocês dois, ou seja, um ambiente harmônico, um ambiente pacífico, um ambiente sem julgamento, um ambiente onde tem toque, onde tem carinho, onde tem cumplicidade, onde ele pode ser ele sem que você diga para ele quem ele tem que ser e vice-versa. E essa amizade fortalecida vai abrir espaço para que um se apoie cada vez mais no outro, tá bom? Eu acredito que o amor cura tudo. Tenho até tatuado, eu nunca sei qual lado, mas eu tenho até tatuado aqui: o amor cura tudo. Na minha humilde opinião, é isso que eu posso te responder agora, tá bom? Tem muitas variáveis, muitas respostas possíveis, mas essa é a que eu vou te dar agora, tá bom? Amei a forma que você fez sobre relacionamento amoroso. Sempre escolhi cuidar muito dele. Tenho 60 anos e 39 de casamento. E casaríamos novamente. Ah, que linda! Eu também, olha, eu não cheguei no seu nível não, hein, bonitona? 39 anos é chão, hein? Caramba! Parabéns pela essa grande conquista pra mim. Eu sempre falo isso nos meus posts quando eu posto alguma coisa, eu e meu marido, que meu casamento sempre será a minha maior conquista, porque é algo pra mim maravilhoso. Eu amo ser casada, eu acho que eu vou ficar a live toda falando sobre isso. Eu amo ser casada, eu amo a cumplicidade que um casamento traz, eu amo a cumplicidade que eu e meu marido temos e construímos todos os dias, desde o dia 1. Não é porque a gente construiu e parou, e eu acho que você deve ser igual, não é, bonitona? 39 anos de casado, tem que ter construído muita coisa, não é? Muita paciência, muito entendimento, muita aceitação, muito perdão, muita comunicação, muita amizade, não é? Ah, que legal, fico muito feliz com histórias boas. Estou muito sensível principalmente com o meu relacionamento, me sinto fraca e forçando a atenção, não sei o que fazer. Para de forçar, deixa ser natural, queridona. Cuida de você, da sua autoestima, cuida de quem você é, vai ler meu e-book gratuito, cuida de você, cuida da sua saúde emocional. Faz um processo de coaching. Algumas pessoas me escreveram e falaram: ai, coach, assim que passar essa crise eu vou fazer um processo de coaching. Não vai. Porque quem vai fazer processo de coaching faz agora. Tem que fazer, porque você só vai ganhar mais dinheiro, só vai se sentir mais motivada, só vai se sentir mais saudável emocionalmente, competente para inovar, para agir, para criar coisas novas, quando você estiver bem com você. Não fique esperando, não. Vai fazer o que tiver que fazer. Se não puder fazer nada disso, leia livros, veja vídeos, faça algo para aumentar a sua autoestima, bonitona. E faz o meu curso. Vai nos solteiros, se esse é o caso. Vai nos solteiros. Se você tá tão desconectada do seu par, faz o de solteiros. Não sei porque eu tô com vontade de te falar para fazer o de solteiros. Eu nem te conheço, não sei nada de você. Mas se você tá assim, queridona, presta atenção. Ninguém saudável, ninguém em crescimento, em autodesenvolvimento, suporta conviver com alguém que força a barra. Você só consegue estar com alguém que aceita isso se esse alguém não estiver bem também.
Então, é uma falsa ilusão que vocês estão felizes, ou os dois estão crescendo, desenvolvendo, ou um está crescendo e inspirando o outro, porque não foi no comecinho que meu marido já veio, não. Foi depois de um tempo, tá bom? Depois de um tempo, depois que eu abri minha empresa, eu já estava nesse autodesenvolvimento, ele estava do jeito dele, mas só depois de quase 2 anos que ele começou a assistir meus cursos e tudo isso, tá bom? Então, é um processo, tem que desenvolver, mas primeiro com você. Certinho? Como aproveitar o momento de isolamento para se aproximar ainda mais com Deus? Conversa com Ele, faz uma amizade, não é? Pergunta coisas para Ele, medite, acalme a sua mente, consuma bons conteúdos, entenda. Deus é amor, Ele não está conectado no medo. Deus não vai aparecer quando você estiver chorando, em crise. Deus vai aparecer quando você abrir seu coração para Ele e falar: Senhor, estou pronto para te receber. Você precisa dele na sua dor, mas ele se conecta com você e você é capaz de ouvi-lo pelo amor, sempre. A dor faz você ir até ele, mas é o amor dele que vem até você. E para isso você precisa estar em paz, precisa acalmar os seus pensamentos para você conseguir ouvir, porque senão ele vai ficar falando, você não vai ouvir. Então silencia a sua mente, cuida de você, alimenta o seu coração de gratidão, de meditação, de foco no agora. E conversa mesmo, literalmente eu passo horas conversando com Deus por dia, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Quando o seu parente positivo com quem você mora, calma aí, como seu parente próximo, positivo não, parente próximo com quem você mora, te lembra sempre um defeito, então, bota uma meta aí no papel, queridona, pra você morar sozinha, ou pra você morar com outra pessoa, ou então pede pra ela, fala o seguinte assim, ó, eu agradeço a sua opinião, mas eu não pedi, tá bom? Se eu quisesse sentar aqui e te falar uns defeitos eu também, eu podia, todos temos, não é? Não precisa me lembrar não, eu tô legal, obrigada, tá bom? Agora, se você aceita morar com ela e aceita isso, é porque de alguma forma você pode concordar com ela, queridona, mesmo que racionalmente você debata, mas inconscientemente você pode concordar, tá bom? Eu já logo sou assim, ó, quando eu começo a receber DM me julgando, eu não tô nem aí pra tua opinião, eu até posso responder alguma coisa pra você, mas eu vou lá no meu DM e falo, ó, aqui tua opinião não sobe, meu querido. A mesma coisa com a minha mãe, a mesma coisa com meu pai, a mesma coisa com meu marido, aqui não. Eu sei quem eu sou, quem tem que me dar a opinião de quem eu sou é Deus, não é você, é Jesus Cristo, não é você. Então corta isso. Corta mesmo, a não ser que você esteja concordando com ela. Então tem que fortalecer teu estado emocional, fortalecer a tua autoestima para daí conseguir ter a força de cortar essa pessoa que fala, te lembra de coisas negativas, tá bom? Deixa eu ver. Que linda, que bom que você vai acordar diferente, viu, bonitona? Como não se apegar ao sofrimento e à dor emocional se você está passando no momento. Queridona, todos nós passamos em algum momento da vida. Não se apegar é aceitar. Aceita a fase que você tá. Chico Xavier falaria o seguinte: tudo passa. Essa fase vai passar. Na Bíblia tá lá, this too shall pass. Vai passar. Não fica... O Curso em Milagres fala uma palavra muito interessante. Não fica... esqueci agora, mas é como se você estivesse valorizando demais, não é bem essa palavra, mas é como se você estivesse adorando a dor, adorando o sofrimento, não é adorar de adorar, adorar no sentido de adorar a Deus, adorar de... Me fugiu a palavra, mas acho que você entendeu. Não fica dando muito valor pro seu sofrimento, aceita. Aceita que você está numa fase desafiadora, aceita que você está num momento desafiador mesmo e muda seus pensamentos, porque a dor faz parte, o sofrimento tem a ver com seus pensamentos, com você não aceitar, com você querer rebater, com você se julgar, com você julgar o outro. Para de se julgar um pouquinho, se dá um pouco mais de amor nessa fase, aceita mais os seus erros e os erros das pessoas com você, aceita a sua condição e se pergunta qual é a solução? Qual é a solução para isso que eu tô passando? E foca só nisso. Tá, bonitona? Aceita que tá nessa fase e se pergunta qual é a solução. É isso, eu acho que eu vou precisar encerrar já, porque ficou longa,
mas qual pergunta fazer todos os dias para saber se o ego tá falando? Ah, queridona, quer uma resposta imediata, né? Ah, é o Nicolas, queridão. Não tem uma resposta imediata. Para você saber se o ego que tá falando ou o espírito, precisa saber do seu estado emocional por trás. É medo? Insegurança? Ansiedade? Dúvida? É o ego. É superioridade e inferioridade? É o ego. Sentimentos do espírito te geram paz, tranquilidade, calma, certeza, segurança, tá bom? Por isso, para você saber melhor isso, queridão, tem que conectar mais com Deus. Tem que conectar mais com a fonte criadora. Que aí vai ser mais fácil, porque às vezes você só escuta o ego e é por isso que você não sabe como escutar Deus, porque não reconhece a voz dele. Precisa escutar um pouquinho mais ao Criador, tá bom? Eu tô só dando uma opinião. Ah, é isso aí. Calma aí, subiram várias perguntas. Se você não fez pergunta, não faz mais, hein? Que eu vou terminar já. Que eu tenho uma aula daqui a pouco pra dar. Não é? Nem sempre fez escolhas glamourosas, né, Fernanda? Eu imagino, queridona, todos nós. Como se livrar de pensamentos negativos quando você pensa que é impossível se livrar deles? É porque você pensa que é impossível se livrar deles. Por isso que é impossível se livrar deles. Você tá adorando esses caras. Você tá grudada com eles, queridona. Não é impossível se livrar deles. Aí você teria que dizer que é impossível você gostar de Deus, que é impossível você gostar de quem você é. Essa é a blasfêmia que eu falei mais cedo. Certo? Por que seria impossível? E se não fosse impossível? E se fosse possível se livrar deles, como seria? Como que seria possível se livrar desses pensamentos, queridona? A minha resposta para você é construindo positivos, mesmo que no começo você não acredite tanto. Mas repete para você pensamentos positivos, sentimentos positivos, foca no agora, foca na solução e vai para ação. Faz o que tem que ser feito, tá bom? Ah, que legal, Pamela, já fez o que eu fiz ano passado, né, queridona? Salvou o casamento, yes. Ainda não me inscrevi, sou da pessoa que o lado amoroso nem ligo. Deve ter dor, hein, queridona? E deve ser dor antiga, hein? Deve ser dor antiga, às vezes dor do pai, dor da mãe. Por isso que eu fiz uma separada para solteiros, hein? Para quebrar a crença. Se nem liga, com todo respeito, deve ter dor. Deve, não posso generalizar, mas deve ter dor, tá bom? Você só se inscreve se você acredita que no seu último dia de vida você vai querer olhar para trás e ter construído um lindo relacionamento amoroso. Aí você se inscreve no de solteiro. Se você chegar no seu último dia de vida e falar eu não quero, tô nem aí no meu último dia de vida, aí deixa quieto, tá bom? É isso que eu queria conversar com você. Deixa eu ver, vamos sair da manada, não é? O meu está começando a ficar melhor agora depois de 18 anos de casada. Ô, bonitona. Não, tem jeitos de acelerar. No seu caso, óbvio, né? Que bom agora, mas quem ainda não é casado dá tempo. Queridona, faça a pergunta. A falta de amizade acaba o emocional. Isso não é pergunta. Tem pergunta? Como resolver isso? Sempre acho que acontece amizades verdadeiras e quando vejo decepção. Queridona, faz lá o de solteiros. Hero relacionamento de solteiros. Sabe por quê? Você tá querendo que o outro preencha algo em você. Você tá esperando perfeição. Você tá esperando que amigo nenhum possa te decepcionar. Você tá esperando que as pessoas valorizem e aceitem quem você é. No dia que elas não valorizam e não te aceitam, você se sente mal. Você provavelmente tem um padrão de decepção, um padrão de auto-julgamento, e aí você conhece e atrai pessoas para você de decepção e julgamentos. Tá bom? É tudo padrão emocional, queridona. Não é do nada e nem a vida que coloca essas pessoas no seu caminho do nada. Você que atrai, tá bom? Se você vive decepcionada com seus amigos, com a sua carreira, na sua profissão, são seus pensamentos e sentimentos que estão atraindo isso para você. Certo? Mesmo que o outro possa fazer alguma coisa. É a tua decisão. É você que está com baixa resiliência. Você que está caindo e sucumbindo a qualquer coisa. Tá bom? Tem que fortalecer seu padrão emocional. Se você tem uma autoestima alta e o cara faz alguma coisa com você, toca o barco.
Eu já tive vários amigos que fizeram coisas pra mim, mas eu entendo que é o momento deles, que é a consciência deles e toco o barco. Se eu caísse, é porque minha autoestima tá baixa. Tem que fortalecer tua autoestima, tá bom? Fortalecer sua autoestima, seus padrões emocionais, porque daí, queridona, você vai atrair pra você as pessoas certas. Tá atraindo pessoas que estão te mostrando quem que você deve se tornar, tá bom? As pessoas estão te mostrando, ó, é aqui que você tem que trabalhar, hein? Esse é o ponto de desenvolvimento, hein? Você tá passando de novo e de novo e de novo, você não tá entendendo. É o famoso karma. Só passa a ser dharma positivo quando você aprende a lição. Que lição que você tem que aprender sobre esses relacionamentos? Qual lição você tem que aprender? Tá bom? É isso aí que eu queria falar por hoje. Espero que tenha valido a pena para você ficar aqui comigo até agora. Se você está me assistindo e está na imersão online, daqui a pouquinho estaremos juntos. Se não está na imersão online, nos veremos em algum outro momento, em alguma live, em algum curso, em alguns stories, sei lá, em algum momento da vida, tá bom? Busca fortalecer a economia, hein? Mesmo da sua casa, faz alguma coisa para fortalecer nossa economia, senão o problema vai ser maior. Confia na coach que vai ser maior depois, hein? Segue as recomendações de saúde e ao mesmo tempo faz a máquina girar de algum jeito aí. Eu comprei algumas coisas online só de sacanagem, só pra fazer a máquina girar. Faz o mesmo você. Nem que seja produtos de mercadinhos, de lojas pequenas, de lugares em que você possa fomentar o comércio, tá bom? Sai do medo, vai pra fé, tá bom? Senão o nosso país vai sucumbir, vai ser pior a emenda que o soneto. Beijo no seu coração. Tchau!